Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa palestra intitulada Na Competência de Planejamento, né? Que ela está sendo promovida pelos participantes aqui da 6ª edição do programa Jovens Líderes do Agro. Esse momento é a parte de uma iniciativa que visa discutir aí essa habilidade de planejar, né? Entre os profissionais em posições de liderança. Eu me chamo Igor Carvalho, eu vou ser o mediador dessa conversa. Essa palestra está sendo gravada, né? E será transcrita e será utilizada para gerar relatório com os principais pontos abordados e as contribuições feitas ao longo desse encontro, né? Hoje temos a honra de receber Alexandre Brito, que é zootecnista e empreendedor. Ele é sócio-coordenador da Fazenda Eficiente e também atualmente é coordenador do Sebrae Paraíba. Antes de começarmos, alguns avisos importantes para o pessoal. Essa palestra, como eu já falei, está sendo gravada para fim de registro, né? E a gente solicita que vocês mantenham os microfones aí desligados durante a fala do palestrante. As perguntas elas vão ser feitas no final ou podem ser enviadas no chat aí a qualquer momento. Ao fazer a pergunta, por favor, digam seu nome, se quiserem a instituição ou o local de origem de vocês, tá? Essa palestra vai ter, em média, 40 minutos e a gente pode estender um pouquinho mais a critério do palestrante, tá? Com isso, eu passo a palavra aí ao nosso convidado, Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Fique à vontade aí para iniciar a nossa conversa de hoje. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Igor pelo convite, né? Um pouco do nosso trabalho. Agradecer também ao Senar, essa oportunidade, Sebrae, né? E eu queria falar um pouco para vocês de planejamento, de gestão, entre outras coisas, o que a gente faz, o que a gente atua um pouco dentro das fazendas. Eu vou passar agora a apresentação para vocês fiquem à vontade. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Infelizmente, peço desculpa por esses contratempos. É máquina, né? Máquina termina não. E uma coisa que a gente não domina ainda dá mais trabalho a gente ainda. Mas espero que estejam todos vendo a apresentação, o áudio. Se houver algum corte, alguma coisa, vocês fiquem à vontade para nos perguntar, que a gente vai repetir para vocês. Então, sem mais demoras, eu vou desligar minha câmera para vocês ficarem só com... Eu estou no celular e no computador, para vocês ficarem só com visualizando a apresentação. Mas aí vocês fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Espero que possa ajudar. Então, vamos. Pessoal, para quem me conhece e para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Cortez. Eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Sou caririzeiro, sou paraibano. Hoje eu estou na função de coordenador da Fazenda Eficiente no estado da Paraíba. Sou sócio da empresa, né? E também atuo no Sebrae como consultor na parte de agronegócio. Estou na parte de coordenação e administração do estado da Paraíba. Faço parte de uma associação chamada Abra Leite, que é uma associação dos produtores de leite do Brasil. Aí à frente, ajudando os produtores desse Brasil, a sede é em Brasília. Até o ano passado eu era um dos conselheiros do estado, essa briga por preço mais justo pelo leite e entre outras coisas pelo leiteiro. E venho aqui apresentar a vocês uma apresentação sobre planejamento de atividade leiteira. E é uma das atividades que está presente em todos os municípios. O IBGE está aí com os dados. Não existe nenhum município do nosso país que não tenha leite. Todos os municípios do nosso país, seja grande ou pequeno, mas tem uma produção de leite e de grande importância para nosso estado, a produção de leite, seja ele leite de vaca, seja ele leite de cabra. Tanto que vocês todos bem sabem, né? Nós somos o maior produtor de leite de cabra do país. Merece uma atenção maior. E aí eu vou passar um pouco, como o Igor falou, a gente deixa as perguntas para o final. A empresa Fazenda Eficiente hoje, ela é formada por mim, Alexandre Cortez, que sou
e sou responsável pelo estado da Paraíba, um pouco dos trabalhos que acontecem no Rio Grande do Norte. O Ademilson Neres, que é responsável pela empresa no estado de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e um pouco na Bahia. E o Samer, que hoje é o sócio fundador e está na parte de administração. Nós temos um trabalho próprio da empresa entre o Piauí e o Maranhão. Até então, como todo mundo sabe o que aconteceu com essa pandemia, que parou. Antes da pandemia, a gente também tinha um trabalho internacional, a gente atendia, coordenando e ministrando umas cooperativas no Paraguai e também treinando uma equipe técnica na África do Sul. Daí veio a pandemia e, infelizmente, a gente teve que parar, todo o planeta parou. E aí não retomamos mais, algumas questões burocráticas, mas hoje a gente atua basicamente nesses estados. Doutor, desculpe interromper o senhor, mas o slide não está passando. Eu não sei se o senhor não passou, mas dê uma conferida aí que o slide não está passando, não. Aqui está passando. Eu vou tentar ver. Passou? Na verdade, Alô? saiu agora. Saiu a sua tela de apresentação. Compartilha de novo lá, do jeito que o senhor fez antes. Compartilha a tela lá embaixo, naquela barrinha lá de baixo. Encontrou? Eu encontrei agora. Pronto, o senhor clique em apresentar. Isso. Está aparecendo aqui já. Aí o senhor pode botar a apresentação em tela cheia. E aí, se passou? Agora ela parou até para mim. Passou? Aqui ainda não. Clique no slide 2 ali, pode ser que passe, clicando. Já que pela seta não está indo, só tenta clicar aqui. Clicando slide por slide, talvez passe. Só minimizar ela, vai passando. Pronto, agora passou aqui. Já está no seu segundo Pronto, slide. eu vou ficar passando ela assim. Dá para todo mundo ver assim? E quando eu boto em tela cheia, ela não está passando. Pronto, dá certo também. O importante é dar certo. Pronto. Esse aqui é o quadro de sócios da empresa, como eu já falei anteriormente. Nós somos uma empresa que estamos há mais de 20 anos no mercado. Hoje, a gente tem sede em Arapiraca por questões contratuais, mas nós somos uma empresa paraibana, formamos a empresa em Souza, né? É uma empresa que foi formada em Souza, mas por questões contratuais, hoje a gente tem um escritório e sede no estado de Alagoas. Além de ser sócio da empresa, eu também sou produtor rural, tenho uma pequena propriedade, minha família aqui em Itaporanga, apesar de ser do Cariri, mas eu gosto muito do Vale do Piancó e moramos aqui hoje, e somos produtores também. Então a gente sabe de todos os anseios que os produtores passam e que vocês, técnicos, também passam dentro das fazendas. É minha família, minha esposa e minhas duas filhas, sempre está na fazenda, a gente sempre está organizando, a gente sempre está tentando mostrar a importância do meio rural para nossas filhas. Tudo vem do campo, tudo vem do campo. E aí eu tenho essa pequena propriedade de 3 hectares, e o Jesse, eu tenho um plantel de Jesse aqui no Vale do Piancó, estamos cada dia mais aprendendo. E aí, pessoal, vou falar só um pouco da empresa para chegar no planejamento. Nossa empresa, nós somos treinados a partir de uma metodologia chamada balde cheio, que é da Embrapa Gado de Leite. Tivemos vários anos de treinamento com a metodologia de quê? Transformar a propriedade de leite em uma empresa, transformando ela em uma empresa, seja ela do tamanho e a produção que ela seja. E dentro disso aí, nós chegamos a um consenso que a metodologia que se dava para encaixar a bovinocultura de leite também dava na bovinocultura de corte
no ovino, no caprino, na avicultura, e hoje também estamos com um trabalho com suinocultura. Então, a metodologia, ou seja, a gerenciamento, o planejamento, ele termina sendo um só, independente da atividade. Então, hoje a gente tem essa atuação, a empresa abriu esse leque, e hoje a gente tem essa atuação nesses segmentos. E aí vamos falar propriamente da gestão, né? A gestão, ela é tudo dentro de uma empresa. E a gente tenta transformar a propriedade não mais naquele sítio, não mais naquela herança, não mais naquele pequeno local na zona rural que você tem para o lazer, mas sim transformar ela numa empresa rentável, né? Como um posto de gasolina, como uma farmácia, como qualquer outra atividade. Mas, para isso, ela precisa ter gestão, porque muitas empresas fracassam, empresas rurais, fazendas rurais, porque não existe gestão. Ela não existe gestão. E a gestão, ela precisa de alguns pilares, como uma casa, como qualquer outra empresa. E um dos pilares principais, os pilares principais de uma boa gestão é o planejamento, né? Apoiar a empresa para ela ter uma boa gestão, ela tem que ter primeiro um planejamento, que é o que nós vamos falar, né? A implantação do que foi planejado, porque também não adianta ficar só no planejamento e não partir para a ação, né? Controle das atividades que foram planejadas, os ajustes, que tem os ajustes dentro da propriedade e dentro do mercado, e o gerenciamento, porque não adianta a gente fazer um planejamento na propriedade, implantar, tentar controlar e não gerenciar para que as coisas aconteçam. Então, os pilares de uma gestão de uma empresa rural, ela de sair a implantação, o planejamento, a implantação, o controle, o ajuste e o gerenciamento. Esses são os 4 pilares de uma gestão. E, Alexandre, por que você está falando de gestão? Porque não tem como falar de planejamento sem falar de gestão. Porque o planejamento é um dos pilares da gestão. Então, a gente tem que entender de onde vem. Por que se planejar? Por que a gente fazer com que nossos clientes, com que nossos produtores se planejarem? E aí tá. Porque eles só podem ter uma boa gestão se eles fizerem um bom planejamento. E aí, gente, o que é um planejamento? E é um planejamento estratégico. E é fazer um planejamento dentro de uma empresa rural. Você chegar na propriedade e você fazer um planejamento. Né? Planejamento, na verdade, eu não vou nem ler. Deixa eu vou dizer em miúdos para vocês. Planejamento, a gente definir o objetivo, a meta da propriedade. Né? Porque, assim, se você não tem meta, se você não tem objetivo, é por isso que então, não existe planejamento. Não existe como você ter uma missão, como você ter uma visão, como você falou no se você não tiver um planejamento, se você não tiver meta. Sim, por isso que muitas vezes a gente se depara dentro das propriedades com aquelas fazendas e um dia está criando boi, outro dia está criando ave, aí amanhã e aí depois de amanhã de manhã o abacaxi cria abelha, e eu não sou contra a diversidade não, gente, eu estou só explicando e o que é que acontece em muitas fazendas que não tem planejamento, que não tem um objetivo, que não tem a meta, né? O que é que acontece com essas fazendas? Elas não fazem igual o que a gente diz no popular. Vocês já viram um pato? O pato, ele nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem, né? Ele quer fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, ele termina sem fazer nenhuma. Assim, é as propriedades que não têm planejamento. E a gente encontra muito isso nas propriedades. Gente que quer ter uma propriedade que vive pulando de atividade em atividade. Hoje é leite, aí o leite dá uma quedinha, aí não, monta o corte, aí vende as vacas de leite com corte, aí hoje aí vende, começa a criar galinha papo ovo, aí a que está dando certo é a abelha, e assim vai levando a vida e falando mal das propriedades. Porque o que é que a gente tem que lutar com isso? A gente, técnico, a gente tem que mostrar ao produtor que ele tem a empresa mais segura do planeta. A propriedade é a empresa mais velha do mundo. Você parar para pensar, desde que o mundo é mundo, existe propriedade para a nação. Existe um agricultor. Então, o agricultor tem a profissão mais importante que a gente pode ter, e é formador de alimentos. Mas o produtor ele tem que entender que a propriedade dele é a mais segura. Porque, assim, você hoje pode deixar de passear, você hoje pode deixar de abastecer seu carro, você hoje pode deixar de trocar de roupa, uma roupa nova, continuar com a mesma, você não pode deixar de comer. Então,
comida vem de onde? Vem da empresa rural. Então, a empresa segura. Então, mas nós temos que mostrar ao produtor que ele tem que ter planejamento. Só ganha dinheiro numa propriedade o produtor que tem planejamento, o produtor que tem meta, o produtor que tem objetivo. Então, a gente tem que botar na nossa cabeça bem o conceito do que é um planejamento, né, dentro das propriedades. E dentro desse planejamento, a gente tem que ter objetivos. Não é planejar só por planejar. A gente tem que ter os objetivos, né? Definir o rumo de onde vai a produção de leite. Definir o rumo de onde vai a produção de corte. Definir esse rumo, né? Otimizar os recursos. Porque é muito fácil, às vezes o produtor chega e diz, Alexandre, eu quero montar uma fazenda, eu quero organizar, eu quero tirar 200 litros de leite. Para mim, como técnico, seria a coisa mais fácil do mundo. Era, ó, o que é que você tem? Não, não tem nada na fazenda. Então, você vai comprar a comida e você vai procurar aí uma fazenda, tem um rebanho, um médio acima de 20, vai comprar 3 vacas, pronto, vai tirar 200 litros de leite. Resolvi o problema dele. Mas aí, o que é que aconteceu? Eu resolvi um problema do momento. Mas aí as finanças, que ninguém sabe. Então, a gente tem que otimizar o recurso, ver o que é que tem, colocar esse planejamento. A tomada de decisão é outro objetivo importante dentro de um planejamento. Empresa, né? Às vezes a gente não pode, às vezes o planejamento é como a história da vaca que eu estou passando para vocês. É muito fácil chegar e dizer, compra 3 vacas de 20 litros, você vai ter 200 litros, só que o cara não tem dinheiro. Ou então o cara não tem capital humano, ou a terra dele ainda não é escriturada, não sei o quê. Então, a gente tem que, o seu planejamento é para 200, mas hoje você precisa fazer isso, isso e isso. E envolver como, e mostrar, não só o produtor, mas toda a família, que aquilo ali é uma empresa, que tem que dar dinheiro, que tem que se manter, né? Analisar a situação é outra coisa que você não pode, mais para frente eu vou mostrar a vocês. Você tem que analisar a situação como definir a visão, a missão e os valores daquela fazenda. É importante, ela tem que ter isso. Qual é a sua visão? Você visualiza o que nessa fazenda? Qual é a sua missão no futuro? O que é que você quer deixar de legado? Quais são os valores que você quer que sua fazenda tenha? Estou falando de virar valores só financeiros, mas valores culturais, valores que a pessoa chega e diz, aquela fazenda é isso, porque tem valores assim, assim, assado. Né? Definir os objetivos e as metas, como eu falei, elaborar a estratégia. Porque assim, a gente não pode só manter, né, assim, fazendo o papel, entregar o produtor e não entregar as estratégias a ele. Ah, você quer ter vacas de 20 litros de leite, então você vai ter que precisar, você vai precisar fazer comida de qualidade, você tem que ter estrutura física, você tem que ter uma sombra adequada para esse gado, você tem que ter um manejo certo, né? Estratégias, não um planejamento por entregar o produtor e ir embora, tchau, e deixar ele se virar. A gente tem que ter isso na cabeça, tem que já, quando a gente vai montando o planejamento nas fazendas, a gente já vai montando as estratégias dentro da nossa cabeça, aí induzindo o produtor, mostrando, conduzindo ele essas estratégias. E ganhar, porque é como eu estou dizendo, não adianta a gente chegar com o papel e entregar o produto, aí seu planejamento. Aí não elabora, não, aí o seu planejamento e a elaboração das estratégias. Sim, mas eu nunca vi como é que faz uma cocheira, uma pista de alimentação. Como é que faz? Então a gente tem que mostrar ao produtor, ajudar ele a implantar, mostrar como é que funciona os manejos. É assim que acontece com um bom planejamento ter sucesso. E isso cabe a gente, da parte técnica, mostrar isso ao produtor, levar isso. O professor Arthur Quinelato, ele dizia muito a gente, quando a gente estava na Embrapa, e a gente é a ponte entre o mundo e a fazenda. Ou seja, a gente, e o que é que faz a ponte? Ela liga um lugar a outro, conduzindo, fazendo com que a gente tenha acesso e conduzir de um canto para o outro. E a gente tem que fazer isso, a gente tá do corpo técnico. A gente tem que conduzir as informações para dentro das fazendas. É difícil o produtor sair, é mais complicado. Então, mais a gente tem que estar sempre, porque senão o mercado nos engloba. Então, a gente tem que ir direto dentro da sua, estudando, mostrando, esse negócio e trazendo dentro das fazendas, que é inovador. Igor, se eu estiver indo muito rápido ou muito lento, você me avisa, viu? Controle meu tempo, que eu converso muito. E aí, pessoal, outra coisa, dentro da metodologia do planejamento, a gente tem que ter isso aqui. Não adianta a gente, muita gente às vezes me liga e diz assim, Alexandre, faça eu queria um planejamento assim assado, para produzir tanto, não sei o quê. Como é que
fazer um planejamento se eu nunca fui na pessoa, se eu não sei como é a realidade da região, como é as coisas, então eu não faço. Rapaz, eu prefiro marcar uma visita. Não, eu vou aí. E a gente senta, conversa. Por quê? Porque a gente tem que ter, para fazer um bom planejamento, a gente tem que ter esses 4 pilares. O primeiro pilar é o diagnóstico da propriedade. Você precisa ir lá para ver os potenciais e os limitantes da propriedade. Por exemplo, quem mexe com milho sabe que 10,51 é uma das variedades mais plantadas de milho para quem mexe com espiga. Quem mexe com espiga planta 10,51. Só que 10,51 é um milho altamente exigente em nutriente e precisa de uma velocidade muito maior, ou seja, é acima de 800 milímetros. Só, por exemplo, eu sou do Cariri, sou de São João do Cariri. E aí eu não posso pegar um milho 10,51, ou de São João do Cariri da minha cidade, meu pai, por exemplo, e incentiva ele a plantar 10,51, se não for irrigado, se ele for querer plantar 10,51 de setembro, porque é uma região que a média pluviométrica é abaixo de 500 milímetros. Como é que eu vou incentivar meu pai, produtor, filho, que precisa de 800, numa região que só chove num ano bom de 500, quando chove, né? Diferente, por exemplo, aqui no sertão, tem regiões que chove 800, 900, então eu posso. Então não vai dizer que o pessoal que tem uma média baixa, como o Cariri você está citando, não vai plantar milho? Vai. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente vive atrás. Tem variedades de milho que produzem com 380 milímetros, né? Então a gente vai indicar um milho desse. Mas para que eu possa saber disso? Se eu for lá e saber o potencial e o limitante da propriedade, né? A gente precisa ter esse diagnóstico. A outra coisa, quando for estabelecer um planejamento, a gente tem que ter metas, né? Onde vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, isso tudo tem que ser planejado. O terceiro pilar disso tudo é as recomendações, elas têm que ser muito combinadas dentro do planejamento, tem que ser muito acordada com o produtor. Sua meta é essa, mas hoje você só pode isso, mas você já sabe que o seu futuro, o seu horizonte, o seu caminho para frente é sua meta, tá? Meta lá na frente, você está visualizando ela, então você tem que ir caminhadas para chegar nela. Vamos combinar isso? Vamos. Então, e por último, os dados da rotina, né? A gestão tem que ter os resultados. Então, a gente precisa esses dados e acompanhando os passinhos do planejamento na meta que a gente traçou. Então, esses pilares, eles têm que muito estar na cabeça da gente, para a gente fazer um bom planejamento. E aqui são alguns passos que eu coloquei. Após a meta, a gente tem que ter organização, organizar as pessoas e as atividades, focar, mostrar sempre ao produtor que ele tem que estar focado, a gente tem que estar sempre incentivando dentro do planejamento do produtor. Ele focar, não, a meta é essa, eu sei que vocês estão dizendo um negócio, isso a meta não é difícil de alcançar, precisa disso e disso, a gente já está caminhando, deixa ele sempre no foco, coletar sempre os dados e buscar sempre o resultado. Bateu a meta, qual é a sua próxima meta? Vamos fazer outra aqui para o próximo ano, vamos isso aqui, outras coisas. Então, a gente tem que ter meta. E aí, gente, outra coisa forte dentro de uma boa gestão, depois que você fez o planejamento, que você está caminhando, é que não existe gestão sem essas duas atividades aí. Não existe gestão sem dedicação e não existe gestão, um planejamento funcionar sem anotação. Isso aí, fato. Não tem como você botar um planejamento se o produtor não tiver dedicação e ele não anotar. Não existe gestão, não existe um planejamento que consiga dar certo se o produtor ele não tiver essas duas atitudes, né? Isso aí é um produtor que está pesando leite, que é um produtor atendido pela gente, ele tem uma produção de leite, e a gente mostrou a ele a importância de fazer um controle leiteiro dentro do planejamento, para ele saber quem podia comer mais ração, quem podia comer menos, e chegar nessa que ele queria. E aí ele aprendeu. A gente hoje não faz mais controle com ele, ele quem passa as informações para a gente, ele já sabe como fazer o planejamento bem direitinho, né? E aí ele entendeu que a propriedade dele é uma empresa que precisa de planejamento. Se outro, a nossa colega Viviane, ela até atende pelo Senado, na época, ela me autorizou a usar a foto dela, porque eu achava essa fazenda que ela atendia no Robson lá em Fagundes, o Robson entendeu a importância das anotações.
primeira coisa que ele fazia quando a Viviane chegava para atender eles, era mostrar as anotações, controle zootécnico, controle financeiro, meu, tudo certo. Depois de para curral, para depois ir ao auxílio, para depois ajustar a dieta, para depois fazer as coisas. Mas ele entendeu que para ele chegar aonde ele queria chegar, ele tinha que ter anotação, ele tinha que ter dedicação. Diego, está todo mundo me escutando, estou muito rápido, você vai me controlando aí. E aí, Aqui pessoal? tá tudo ok aqui, doutor. Só o áudio que tá cortando um pouquinho, mas deve ser a internet. Mas até agora tudo ok aqui. Pelo menos para mim. Hora, qualquer coisa você me avisa. E aí, gente, vamos falar um pouco propriamente do planejamento. Planejamento como um todo. Para a gente pensar, né? Aquela que eu falei. Qual é o sentido de um planejamento? Né? Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho para a gente está errado. Né? Esse educador canadense, ele foi usado por Deus para usar essa frase. Porque, assim, se a gente não sabe para onde nós estamos indo, qualquer caminho está errado. Não tem como dar certo. É igual os produtores que ficam pulando de atividade para atividade sem se achar e buscando botar a culpa nos outros. Mas a gente tem que ver que ele não tem planejamento naquela atividade. Ah, não. O pessoal me diga atividade que não oscila. Me diga que agora tem um planejamento. Já se planeja para esperar aquela oscilação. Você acha que os caras de gasolina, de farmácia, de não sei o que, eles ficam esperando um negócio baixar um produto ou uma coisa para eles deixar acontecer? Não, eles já vêm se preparando, eles já têm um planejamento. A gente tem que colocar isso na cabeça dos nossos produtores. Tem que ter meta, tem que ter foco, e só acontece isso dentro de um planejamento. O primeiro passo do planejamento é como eu sei, é verificar a situação da propriedade. Olhar as áreas destinadas a rebanho, olhar as áreas destinadas a plantio, olhar o que quantidade, porque assim, a gente tem muito isso dentro do planejamento, acontece muitas coisas. Né? Esses dias eu estou atendendo uma fazenda e a meta do produtor lá era tirar 200 litros, bacana, tal e tal, só que 50 hectares de palma. Aí de boa, pra... Não, o senhor vai vender? Não, não sei o quê. Mas como é que você... O capital financeiro? Bem, né? Não... Então, se o senhor renegociar para tirar suas vacas para tirar os 200 litros, aí depois, como o senhor tem muita área, nós podemos fazer outra meta, o senhor fazer um campo grande de volumoso, com palma, o senhor plantar, tudo certo. Né? Então, são essas coisas que a gente não pode deixar o produtor fugir do foco. Assim, o produtor tem um espírito muito grande, assim, de ter fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e termina fugindo do foco. A gente tem que ter foco no que vai fazer. E aqui, gente, é um pequeno modelo, assim, do que a gente faz pecuária leiteira. A gente trabalha fazendo uma conta com faz a conversa, como se diz. Ou seja, a gente, em vez de fazer a conta do começo para o fim, a gente faz do fim para o começo. Ou seja, a gente primeiro tem que saber o que é que o produtor quer. Qual é o seu sonho? O que é que você quer ganhar? Quanto em dinheiro? Quanto em leite? Né? Para depois a gente pegar o quê? Meta, ou seja, em leite ou em dinheiro, estímulo, vamos dizer, do que ele vai fazer. O cara vai querer ganhar, sei lá, R$ 1.000. Então, ele produz leite, como a gente está falando da atividade leiteira. Então, você vai ganhar 10 centavos de leite. Então, a gente quer ganhar pelo lucro que ele almeja no litro de leite, e aí a gente vai saber a produção estimada do que o produtor precisa produzir por dia para poder ganhar os R$ 1.000 livres. E através disso aí a gente multiplica pelos 30 dias e meio um mês para a gente saber quanto é que ele vai precisar por mês. E aí a gente está estimando. Se eu quero quanto média, aí daí a gente vai saber quantas vacas lactação ele vai ter, pega quantidade. Então, no planejamento desse, a gente consegue destrinchar o que nós fazendo. Possa ser que o produtor faça isso amanhã, pode ser que ele nunca faça, mas pelo menos ele está sabendo o que ele tem que fazer. Através desse planejamento, a gente vai saber quantos litros de leite ele vai precisar tirar diário, quantos litros ele vai precisar tirar por mês, quantas vacas ele vai precisar ter em lactação, quantas vacas ele vai precisar para ter um rebanho estruturado em cidade,
a produção de volume. Tudo isso, através do planejamento desse, você consegue destrinchar, mostrar ao produtor o que é que ele necessita dentro para chegar à meta. E a gente tem que saber que cada propriedade, a gente não pode rotular, com muito medo de rotular as coisas. A gente não pode rotular um planejamento e levar a todas as propriedades. A gente tem que encarar que cada propriedade é única e é um mundo. Porque nada de uma tem a cerca. Atende o João, que é desse lado, e atende o Inácio, que é do outro. A gente não pode fazer a mesma coisa, não. Às vezes o planejamento de João não se encaixa no do Inácio, mesmo ele sendo vizinho de cerca. Por quê? Porque, assim, às vezes o cara tem mais dinheiro, às vezes o cara tem mais água, às vezes o outro não tem água de nada, às vezes o capital humano não tem 2 filhos em casa que ajuda, o outro é sozinho, às vezes o outro tem funcionário, o outro não tem nenhum. Então, cada um tem um jeito de trabalhar. Então, a gente tem que... Desculpa, pessoal. A gente tem que encarar o planejamento e a fazenda como um universo único. A gente não pode fazer o mesmo planejamento para todo mundo. A gente não pode dizer, tem que plantar isso. Todos têm que ser assim. A gente tem que planejar diferente para cada propriedade, porque são mundos diferentes, são cabeças diferentes, são estruturas diferentes. Então, o planejamento ele tem que ser bem encaixado em cada uma, senão não dá certo. E rotular é complicado. E dentro desse planejamento a gente busca muito isso aqui, intensificar. Ou seja, a gente produzir, que se fala muito aí, produzir mais com menos. Né? A intensificação nada mais é do que isso, ela é produzir mais com menos. Olha, Alexandre, como é produzir mais com menos? Ou seja, antigamente, para produzir 100 litros de leite, precisava de 100 vacas. Desculpa o exagero, mas precisava de um curral de vaca de pelo menos, no ruim, umas 50 vacas, né? Para produzir uma quantidade de leite dessa. Eu já cheguei em fazendas com isso, de 50 vacas para produzir 100 litros de leite. E hoje, você com 5, 6 vacas, você produz 100 litros de leite, né? Então, a gente tem que intensificar. Alexandre, mas é só isso? Não. Dentro do planejamento, a gente usa muito intensificação. A palma é um grande exemplo de intensificação disso aí. E o porquê, Alexandre, a palma é? Eu sou de uma região que produzia muita palma. Cariri produzia muita palma. Só que era uma produção da seguinte forma. A gente plantava palma, pegava um hectare de palma, plantava a palma, na pior área que a gente tinha dentro da propriedade, benzia a palma e dizia, quando a seca vier, eu venho me buscar. Ou seja, nós tínhamos 10 milheiros de palma por hectare. Quando era bom assim, o negócio era mais ou menos, ia precisar, a gente ia tirar aí, e se estourando aí, isso foi 50, 60 toneladas por hectare. Fora o desmatamento que a gente tinha que fazer, porque abandonava, não se usava como. Hoje a gente intensifica palma. Eu já cheguei em palmal, irrigado, adubado, zelado, como uma cultura merece. Tem cuidado de conseguir produzir 450 toneladas por hectare ano. Né? Então, isso é intensificação. Ou seja, a gente quase que está produzindo 10 vezes mais, desmatando menos e cuidando melhor. Tudo isso. Outra ferramenta de intensificação que eu mostro a vocês, queijo, né? Ou seja, se você pegar os dados do IBGE nacional, a gente não consegue botar menos de uma vaca por hectare. Né? E num pastejo rotacionado a gente consegue intensificar a área, cuidar bem, irrigar, mostrar pasto, não sei o quê, e consegue colocar 10 vacas por hectare, comendo o ano inteiro. Então, ou seja, intensificamos a área. E isso para que o planejamento consiga atender. Porque já pensou se o produtor tivesse que ter, vamos dizer aí, um produtor tem 10 hectares. Aí no planejamento dele ele pegou 10 vacas. Aí ele não faz nada, ele vai ter que criar 10 vacas para a meta dele. E o resto da propriedade fica aí, sem contar que gasta, tem arame, tem outras coisas. E tudo implica no planejamento. Tudo implica. Então, a gente intensifica que faz parte do contexto do planejamento. E por último, gente, não adianta a gente falar de planejamento, falar de gestão, falar de intensificação e não mostrar aos nossos clientes, aos nossos produtores, que dá para ganhar dinheiro, que dá para ter lucro dentro da atividade. Se ele partir do pressuposto, que vai fazer uma gestão bem feita, que vai ter um planejamento organizado, que vai ser acompanhado, que a gente vai estar no pé cobrando. Então, o resultado só é lucro. Não tem, é difícil.
é difícil. Alexandre, você está dizendo um negócio que a gente escuta direto para todo dizer que não anota, porque se anotar tem prejuízo, que se não sei o quê, vai dar errado, se não, nada tem lucro, não sei o quê. E aí eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu cheguei um dia, teve umas baixas de leite numa temporada aí, e eu cheguei em uma determinada região com um produtor nosso, se lastimando de leite, dizendo que ia abandonar que leite não prestava, que o leite estava uma porqueira, aquela ladainha que a gente sempre escuta no campo. E aí eu sentei com ele, que é uma coisa que a gente, nós técnicos, temos que ter uma preocupação, a gente não pode sentar com o produtor para chorar junto com ele, a gente tem que sentar, escutar, porque a gente tem que ser um pouco psicólogo, e depois de sentar e escutar, a gente tem que mostrar a ele que ele que não é assim, do jeito que ele pensa. O produtor começou a dizer, eu, tá bom, tá ruim, tá ruim, tá horrível. Nunca prestei, vou vender tudo. Eu preciso achar essa pessoa que está se sustentando. E ele vive da atividade, tem 2 filhos, esposa. Aí relou os olhos para mim e disse assim, como assim? Sustentando, aqui ninguém me sustenta, não, Tiano. Trabalhando. Essa faca não empresta, não dá leite, não sei o quê. Aí os teus 2 meninos estão em escola particular, tem um carro, 2 motos, a esposa não trabalha para ninguém, não trabalha para ninguém, né? Feira, graças a Deus, eu sempre chego aqui, é banquete, não falta. Eu não vejo ninguém dizer que você é um cabo caloteiro, você paga suas contas. E você está dizendo que as vacas não dá? Então tem alguém lhe bancando. E eu preciso saber dessa pessoa que está lhe bancando para ver se ela consegue me bancar também. E aí o ponto sobrilou os olhos, a mulher dele veio, dessa vez deu ruim. Eu digo, mas porque a pessoa não consegue enxergar. A pessoa não consegue enxergar que ela, a atividade está dando. Se a pessoa está sobrevivendo, sabe? Fui educadamente, expliquei a ele, porque assim, apesar do leite tá essa queda, mas teve as épocas que o leite foi bem, aí fui abrir a planilha dele, do tempo que eu comecei a entender que tanto que ele evoluiu até hoje, os planejamentos tudo direitinho. Realmente eu estava sendo injusto, a atividade não é tão ruim assim, não sei o que, não sei o que. Por isso que eu digo, a gente não pode sentar e falar com o produtor, a gente tem que escutar, depois argumentar. Isso faz parte do nosso trabalho, isso para a gente ter um argumento de planejamento. O produtor, a gente sabe, eu sou a produzir direto. Se os produtores que produzem, tudo que produz na roça, numa parede aí, cada um der um bom dia, eu sei que é um produtor de leite, sempre é um produtor, assim, não precisa chorar. Mas a gente tem que ter esse consenso, a gente tem. E não sim, com planejamento, sim, com os dados, mostrar e bater com eles, assim, mostrar. Porque, assim, no final dos contos, porque você pensa, dentro do planejamento das propriedades, você vai ter uma evolução de rebanho, o seu rebanho, qual a atividade que você tem com ela, você tem com você e você está aumentando. Porque, assim, a gente trabalha para os outros e nós estamos aumentando o capital de outros. Vocês já pararam para pensar? A gente é funcionário, a gente está aumentando o capital de outros. Mas quando a gente está trabalhando dentro de uma propriedade para a gente está aumentando o nosso capital, aumentando o rebanho, está melhorando a qualidade do gado, está aumentando a produção de leite. Então, o lucro no final vai ser nosso. Então, a gente está aumentando para a gente, em vez de ser funcionário de alguém. Não contra, mas assim, é do objetivo de cada um. A gente tem que parar para pensar, né? E aí, gente, a gente escuta muito isso. Minha propriedade não gera lucro. A gente tem que ter a maturidade de saber o que realmente não está acontecendo. Porque, às vezes o produtor, eu sei que a gente roda muito e a gente escuta muita coisa. Eu encontro cada coisa e cada vez diz que as vacas não tem. Não sou contra, não. Gosto muito do animal. O cara tem vaquejada, sai todo final de semana. O cara tem moto ali. O cara não sei o que. Tudo puxado pelas vacas. No final das contas, quando as contas você está no bar, ele diz que a culpa é, né? E a gente tem que se perguntar isso. Mas vocês falam para mim na gera rendas, né? Quais são as opções? Fazer as medições, fazer fígado, torcer para que um dia venha. Não preciso disso. Né? Ou assistência técnica. Eu vejo sempre a assistência técnica. É porque eu trabalho com isso. Eu tenho 15 anos dentro desse ramo. Não é que eu trabalho com isso. Mas a assistência técnica nossa é de suma importância. Toda vez que a gente bate, por mais que a gente tenha Sebrae, por mais que a gente tenha Senap, por mais que a gente tenha
por mais que a gente tenha ONG, não sei o quê, mas a gente ainda escuta os produtores dizendo que é carente de assistência técnica. A gente ainda escuta. Então, ainda tem um mercado muito aberto para assistência técnica, para fazer um negócio acontecer. Então, a assistência técnica é o caminho. A gente tem que focar no produtor. E a gente tem que mostrar a nossa importância, gente. A gente está fazendo, mostrar o planejamento é isso, é isso. Só, tá? Você não tinha isso antes, não. Então, o produtor tem que entender que é a necessidade da gente da assistência técnica. E por que produzir leite? Né? É outra pergunta que a gente tem que se fazer. A gente produz leite porque acha as vacas bonitas, a gente produz leite porque é uma tradição de família, a gente produz leite porque a vaca é um hobby, ou a gente produz leite para ganhar dinheiro. Eu mesmo produzo leite para ganhar dinheiro. É da minha propriedadezinha, eu produzo leite para ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. É uma empresa que tem planejamento, que tem meta, que tem gestão. Mas sem essas coisas não tem como ganhar dinheiro. Fica só bolando. Fica só naquela velha roda gigante. Nosso ponto importante, muita gente hoje, vou falar de leite, que é o principal que eu vejo, a gente fala muito assim, vaca é boa, produz 20 litros. Minha vaca é boa, produz 30 litros. Mas a gente não faz conta. A conta certa não é por vaca. A conta certa não é por rebanho. A conta certa é por hectare. Você vê os africanos, a lucratividade dele, ele faz conta por cana. Leite não pode ser diferente, não. Leite nem corte, pecuária em si, ela não pode ser diferente, não. E a pecuária é do jeito que é na nossa região, porque ninguém, a maioria dos nossos produtores não faz conta. Você vê, tem produtor com 300 hectares, com 1.000 hectares, com 2.000 hectares. Se fizer conta, assim, a produtividade do rebanho. E é por isso que nossa média do IBGE de rebanho por hectare é tão baixa, porque ninguém faz essa conta. Lucratividade por hectare ano. O cara fica assim, imaginando, eu ganho, mas faça as contas. Tem muita gente que, assim, dá pena quando a gente faz esse levantamento patrimonial que eu falei para vocês, de ver potencial dessas coisas, do tamanho da área que ele tem, do tamanho do capital que ele gasta, sem lucro. Porque, assim, se ele concentrasse, intensificasse na metade da propriedade, ele ganha dinheiro. Ou então aumentasse para usufruir da propriedade como um todo. O problema é que não usa, então uma parte da propriedade fica ociosa, e aí quando bota um lucro hectareano, vai lá para baixo e não fica negativo, porque tem uma parte da fazenda que não está produzindo. E aí, gente, a fórmula contábil, né? Todo mundo sabe o lucro, eu vou falar em leite, né? É o preço do leite, o preço do volume, o preço do custo. E aí eu botei uma coisa que é imbatível, não existe, mais que você vai falar em planejamento, mais que você vai correr com planejamento na propriedade, existe uma coisa que o produtor reclama, mas a gente nunca vai conseguir controlar, que é preço de leite. A gente controla volume, quer que ela produza mais, então vamos formular uma dieta melhor, vamos ter que apertar as vacas para chegar a parir bem redondinho, para não sei o quê, né? Vamos diminuir o custo de produção, vamos ver o que é que está gastando mais, mas preço de leite não existe. Não existe, nós não conseguimos controlar aquela coisa da piteira para fora. A gente tem que tirar isso da cabeça do produtor. A gente tem que botar na cabeça do produtor que eles têm que fazer volume no leite, no produto que for produzido dentro da propriedade e baixar o custo. A regra é essa, a regra é básica. É aumentar o volume e baixar o custo. Aí, bem, aí o grande entrave nosso da assistência técnica, a gente peita muito isso, que o produtor só bate na tecla que ele não consegue controlar, que é o preço do leite. O produtor, ele nunca vai conseguir, ele nunca vencer essa briga, a não ser que ele bote um latim para ele. Aí ele vai conseguir vencer a briga, mas se não for, né? E aí, forma de fazer aumentar, né, esse lucro é o planejamento, mas a intensificação das áreas, né? E aí essa intensificação foi como eu falei para vocês, fazer uma qualidade, sombra, água limpa, os controles econômicos zootecnicos têm que estar bem redondinhos, as coisas acontecerem. E existe, gente, dentro disso aí, duas coisas que o produtor não consegue visualizar dentro do planejamento, né? E ele acha que não está vendo, que são gastos visíveis e invisíveis. Vou falar um pouco para vocês, né? E o produtor não consegue, que é aquela questão que eu falei para vocês, de baixar custo.
Isso aqui são coisas de aumentar volume e baixar custo, como eu vou mostrar para vocês dentro de quem vai fazer na fazenda, a gente precisa mostrar também isso para o produtor. Ele precisa começar a visualizar essas percas, né? Se você não mostrar o que ele tem percas. Então, eu vou mostrar para vocês algumas percas visíveis e invisíveis, né? E a maioria das fazendas, gente, não são todas, tem exceções, mas a gente chega a estar igual esse baldinho aqui, ó, com as percas, né? Furadinho, conforto indo embora, nutrição, transição, reprodução, sanidade, manejo, né? A qualidade, a desorganização. Pelo menos se fosse classificar, eu acho que a desorganização é esse buraquinho aqui, mais baixo. É o que mais a gente encontra. E não precisa, eu vou mostrar mais para vocês, não precisa de só organizado porque tem dinheiro. Não. Ah, se você chegar, tem tanta propriedade aqui, o cara vive da atividade, é bem organizadinho, farmácia organizadinho, calendário de reprodução organizadinho, unidade de sanidade organizado. E não precisa. A gente prela muito a questão de organização a dinheiro. E às vezes não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu vou mostrar a vocês essas percas que a gente precisa mostrar ao produtor. Primeiro eu vou mostrar as visíveis para vocês verem. E aí, gente, isso aqui são percas visíveis. Né? As percas visíveis, pouca comida, às vezes nem tem, principalmente nas regiões mais áridas, o produtor ele não se prepara, o produtor não se organiza, aí tem que degradar a caatinga, para escapar seus animais, ou faz essas palhadas, ó. O negócio desse aqui podia ter feito um rolão, podia ter feito um feno, podia ter feito uma silagem, guardar uma comida de qualidade para o rebanho. E esses ainda tá bom, que tem de um jeito ou de outro. E esses aqui, ó, que às vezes não tem nada na propriedade e solta o gado na pista. Além de ser um risco para a vida da gente que roda no meio do mundo, né? É um descaso, uma falta de planejamento, uma falta de organização. A gente tem uma brincadeira que diz que isso aí é um pastejo em faixa. Uma vez o professor veio estava rodando com a gente, aí passando, ele disse, esse cara, isso aí é um pastejo em faixa, professor. Não estou não na faculdade, não. Eles partejam em faixa, em faixa na pista. Eles partejam na faixa da pista. Isso aqui a gente encontra demais. Assim como essas cenas, ó. O animal com pouco alimento, com pouca oferta. Tem uma perca visível. Como é que a gente baixa custo num negócio desse? Como é que a gente faz um planejamento organizado se o produtor não buscar? Ó, outra coisa, percas invisíveis. O produtor bota um bagaço de cana, não hidrolisa, não organiza, uma palma para dar uma ajuda. Não faz nada. Silagem, gente, silagem é outra coisa que os produtores pedem demais. Não quer economizar na lona, compra uma lona fraca, quer economizar nas horas do trator, não deixa o tratorista compactar bem. Faz um silo longe, esquece que isso aqui é uma poupança, né? Você pode ver, acaba na poupança, a gente tem poupança, né? Dinheiro guardado, sempre está olhando lá como é que está, se o governo levou, se ainda está lá, não sei o quê. O silo não, o silo é a poupança da propriedade, para usar quando precisa. E os produtores não entendem, assim, a gente tem que mostrar cada vez mais isso. Isso aqui faz parte do planejamento. Dentro do planejamento você precisa de silo, que é a sua poupança, que é para você dar o gado no tempo da estiagem, para não acontecer isso aqui, ó. Para não acontecer isso aqui, para não acontecer essas cenas, mas aí o produtor esquece, faz um silo, joga lá e só vai buscar igual a palma, quando precisa. Aí quando chega o silo está nessa situação, ó, mofado, podre, perdido. Aí o custo de operação vai lá para cima, aí o cara tem gastado meio mundo e não sabe por que é, né? Não preza por isso aqui, ó, qualidade na água. A gente tem que ter, imagina, esse aqui ainda tá bom, que tem, suja, mas tem, e esse aqui que nem água tem. Faltando água para os animais, como é que os animais expressam o potencial, como é que os animais vão produzir, como é que ele vai bater a meta de produção de leite com os animais sem ter água, né? Com água suja. Isso aqui são percas que o produtor tem que estar olhando, a gente tem que estar apertando o produtor para que o planejamento dê certo. Sombra, lembra que eu tinha lá no baldinho as sombras? Olha a briga por sombra aí, ó. Como é que os animais desses podem não ter estresse calórico? Olha a pastagem todinha, olha a única sombra que tem. A sombra. Aí, ó. Tem sombra. É, não. Muito bem dividida, sombra para todo mundo, ninguém está se apertando.
E aí, gente, existem as percas invisíveis. E essas ainda são mais complicadas ainda dentro da nossa atividade e dentro do planejamento. Tá vendo? Duas situações, gente. Isso aqui é uma tabela de persistência de lactação, que cai dentro daquela tabelinha que eu mostrei a vocês do planejamento. Vocês olham um rebanho com persistência de lactação de 85% e vocês olham um rebanho com 95% de persistência. Né? Aí vocês param um rebanho de 20 vacas, no mesmo médio, tá vendo? O mesmo leite. E aí vem a queda. Vocês estão vendo a queda, vocês estão conseguindo acompanhar. A vaca com persistência de 85, ela vai secar com 8,2. A vaca com 95 vai secar com 16,6. O dobro. Ah, Alexandre, mas isso não é fácil aqui, não é fácil, não, mas a gente tem que estar no pé do topo. Ou seja, dá quase 1.000 litros de leite de diferença, gente. Dá quase 1.000 litros de leite de diferença. Se a gente colocar, aqui deu 951,6 litros de diferença. Se a gente colocar 60 centavos por litro de leite, ou seja, cada vaca, agindo num rebanho de 20, cada vaca deixa um prejuízo do produtor de R$ 570. R$ 570. Imagina aí, em 20 vacas, num ano. Olha aí, ó. Uma perca invisível que o produtor não consegue. Porque o produtor imagina, a gente vê muito aquelas vacas nos rebanhos, vaca com 3, 4 meses artando, sem estar prenha. Então, isso aqui tem que estar tudo dentro do planejamento para a gente apertando o produtor. E aí, um gráfico para mostrar a vocês, ó. Vendo? As vacas de 85, elas dão um pico maior, mas tem uma queda muito mais brusca na curva de lactação. Já as vacas com 95% de persistência, ó, elas têm um pico menor, mas elas se mantêm muito mais na média e com muito mais tempo na produção. A gente tem que buscar o produtor animais assim e mostrar a ele, porque às vezes o produtor só olha isso aqui, gente, ó. Vocês estão vendo aí eu arrastando o mouse por cima, mas o produtor só olha isso aqui, ó, o abençoado do pico. Ah, minha vaca dá 30 litros de leite, mas ela tem uma queda brusca. Aí minha vaca dá 20, 25, aí tem uma queda devagarzinho, vai mantendo e vai me dar muito mais leite. E aí, se vocês pararem para pensar, os intervalos entre parto é outra coisa que a gente tem que se preocupar dentro do planejamento, né? Se vocês olharem, ó, aqui é uma vaca que pariu com intervalo de 12 meses e uma vaca que pariu com intervalo de 18. Ou seja, no final das contas, essa vaca deu 18 mil litros de leite, essa outra só deu 12. Ah, Alexandre, tá, são 6 mil litros de leite na vida dela. Já é uma perca muito significativa. Sem contar, gente, se vocês pararem para olhar direitinho, ó, se ela não pariu, obviamente, ou seja, uma cria, 2 crias, 3 crias, 4 crias, 5 crias, 6 crias em 6 anos. Uma cria, 2 crias, 3 crias, 4 crias. Ou seja, são 6 mil litros a mais, né? Ela vai deixar de produzir na propriedade e 2 bezerros a menos. A outra são 6 mil litros a menos que ela vai deixar de produzir, a vaca com 18 de intervalo, e são 2 bezerros a menos, que podem ser, no caso hoje, muita gente bota sexado, 2 bezerros a menos, que são 2 matrizes a menos para o rebanho. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A reprodução é um negócio que tem que estar muito redondinho dentro das propriedades. E a nossa matéria-prima dentro das fazendas é leite. A gente precisa cada vez mais buscar. Mesmo jeito, se a gente encarar, nós estamos falando de um prejuízo grande de leite. Imagina corte. Dado de corte, que a vaca tem que ter um bezerro todo ano. O produtor tem que desmamar e vender. Aí uma vaca dessa, a primeira vaca aí com 6 bezerros, a outra no mesmo tempo só deu 4. Ou seja, 2 bezerros a menos para o produtor vender. Olha o prejuízo. E aqui, um gráfico entre intervalo em parto, para vocês verem. O ideal, né, 83, e o extremo, 18. E mais visível para vocês, isso aqui
é um rebanho com estrutura de 38% das vacas em lactação, por causa do intervalo entre partos. Ou seja, essas em azul são as vacas em lactação e as em vermelho são as vacas que estão, sabe-se Deus como. Tem vacas, a gente encontra rebanho que tem desse jeito a pior, tem um lote desse aqui que nem prenhas estão, para vocês terem ideia. Aí você, produtor, nós não estamos apertando a reprodução do produtor, ele não está fazendo direito, ou seja, o planejamento foi por água abaixo. Aqui. Diferente, gente, quando o planejamento é bem acompanhado, bem feito, aí vocês olham agora, um rebanho com 83% de vacas produzindo. Vocês imaginam o seguinte, essas duas imagens fossem fábricas de automóvel, de tecelagem, do que vocês imaginaram. Como esse empresário deveria estar? O cara tem 20 vacas, só 5. O cara tem 20 máquinas, só 5 está funcionando. 15 está parada, quebrada, sem usar, funcionando. E aqui é o contrário. Né? De manutenção, que geralmente, quando o rebanho está deixando, provavelmente essas aqui já estão no pré-parto, para quando passar 3 aqui, essas aqui já estarem chegando para parir, que é o ideal. Então, a estrutura do rebanho é muito redonda das propriedades, que isso cabe ao planejamento. A gente tem que mostrar ao produtor a importância desses índices de 80%, por quê? Porque tem 83%. Por que tem que estar nisso aí? Por que tem que ter uma persistência de lactação alta? Por que vaca tem que parir todo ano? Tudo isso, o planejamento precisa e ser bem executado, senão ele nunca vai chegar à meta do que ele está querendo. Terminando, viu, doutor? Chegar no tempo aí, você me corta. Isso aqui foi o que eu estava falando para vocês, do rebanho estruturado e do que não estava estruturado, né? Só para vocês entenderem um pouco da conta. Passo a passo, que eu acho que eu já devo ter dado uma estourada no... E aí, no final das contas, aquelas continhas que a gente fez, de persistência de lactação, intervalo entre parto, rebanho estruturado, dá uma brincadeirinha dessa. Isso numa propriedade com 20 vacas, gente. Olha o tamanho do prejuízo, ou o lucro que o produtor podia ter se o planejamento tivesse sido bem executado. Como não foi, se a gente encarar que isso aqui foram as percas que ele teve, ou seja, olha o que ele deixou de ganhar no ano. Se você pegar um valor desse aqui e dividir por 12, dá um salário ótimo para o produtor, que ele deixou de ganhar, que foi de torneira abaixo, que ele não conseguiu visualizar. Mas isso cabe a gente técnico pegar e mostrar ao produtor. Chegar e dizer, ó, o planejamento está aqui. A gente fez o planejamento, a gestão está rodando, mas a gestão está errada. O seu intervalo de parto está horrível. A sua persistência de lactação nas vacas está muito ruim. A estrutura do seu rebanho. Existe um nas propriedades, gente, que acaba com a estrutura de rebanho. Se chama rebanho inchado. O produtor tem 20 vacas produzindo leite e tem um rebanho de 100 animais improdutivo. Tem a história de segurar bezerro, garrotinha, novilhinha, não sei quem lá. Ou seja, se você pegar 80% do rebanho é improdutivo. Ah, não, a fedura da sei de onde está esperando. Sim, mas é prejuízo que o casal está lidando. Você precisa de máquina produzindo, você precisa de máquina trabalhando. Então, isso a gente tem que mostrar o produtor, dentro do planejamento, puxar o produtor para dentro do planejamento e mostrar. Né? E aí, gente, quase finalizando, certificação, né? A tecnologia. É um conjunto de aplicações de uma determinada atividade. Ou seja, tecnologia não está vinculada a fazendas que precisam ter muito dinheiro para mostrar a tecnologia, para colocar a tecnologia para rodar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E aí, ó. Bezerreiro na sombra, a garoba, ó. Que tem mais negócio desse? Sombra, os caprinos. E aí, tecnologia, para mim, ela tem que ter isso aqui, ó. Gerar renda, ser de baixo custo, explorar o potencial do animal. Né? Às vezes o cara quer fazer um galpão, um freestyle, porque coloca ventilador, o produto tem um joal, um pé de manga, um 85, um negócio altamente ventilado,
que não vai precisar dessas coisas para colocar açúcar debaixo, mas o cara quer, porque quer que no Globo Rural, porque viu na televisão, porque não sei o quê, e fazer um investimento no negócio que nem é momento e às vezes nem é preciso. Né? E aí, ó, ser rotacionado. Aqui é um ato que a gente tem horrível dentro das propriedades, que a gente tem que desmistificar isso aqui. Os produtores, eles colocam as vacas durante o dia no sol quente, bem frio aqui no sertão, para comerem, e à noite eles trancam as vacas. Ou seja, eles tiram as vacas do horário melhor que elas podiam aproveitar a comida e comer, que é o pastejo noturno, né, e tranca elas, às vezes até sem comida. Ah, não, a vaca está muito na roça, vamos trancar. Só que quem é que come um calorzão grande? Pode pensar, depois de 9 horas em diante, para você ver se você vê um animal na roça mais comendo. Então, tudo procurando sombra. A gente tem que colocar na cabeça dos nossos produtores, principalmente a gente está na região Nordeste, nossos animais têm que pastejar à noite. Isso é mudança de hábito, isso é tecnologia. Não precisa a gente botar um drone, um mapeamento, um negócio, uma coleira na vaca, um negócio, não. Isso aqui é tecnologia usada nas fazendas. E aí, gente, tecnologia. Tem uma propriedade do Seridó do Rio Grande do Norte, o produtor não tinha outro local para plantar a palma, pastou as pedras e plantou. Ele não esperou o planejamento dele de se embora para o Goiás, para Mato Grosso, para não sei para onde tem terras férteis e não sei o que. Ele fez da terra dele um oásis. E eu gosto muito dessa frase que ele usa, e eu dou autorização a ele. Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no paraíso. Na nossa missão, nós temos que saber quem nós vamos querer ser. Não que a gente vai ser grandioso, querer ser comparado com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente tem que se colocar todo dia. Qual é a nossa missão? E esse tipo de planejamento a gente tem que levar para a nossa vida, pessoal, profissional. Qual é a nossa missão? A gente vai ficar só dizendo que não dá certo, ou a gente vai batalhar todos os dias, vai botar nossas fazendas para rodar, vai para fazer o planejamento, vai transformar as fazendas em empresas, vamos colocá-las para rodar. A gente tem que se colocar. Eu faço essa pergunta todo santo dia a mim. Quem é que eu quero ser nessa história? Jesus, que estava lá e venceu num deserto, ou Adão, que estava num paraíso, sem faltar nada e fracassou. Então, gente, isso eu encerro. Agradeço demais a oportunidade. Muitíssimo obrigado pelo convite. Está aí os meus contatos, telefone, e-mail. Os horários de atendimento sempre são de 5 à meia-noite. 5 horas da manhã à meia-noite a gente está aí para ajudar. E eu deixo essa frase para vocês. Nunca ande pelo caminho traçado, pois o caminho traçado só leva você ao lugar que alguém quer. Mais ou menos isso, a frase. Tem que traçar nossos caminhos. Tem que buscar nossos caminhos. Então, gente, muito obrigado por abertar as perguntas. Beleza, doutor Alexandre. Ótima palestra, viu? A gente vai abrir agora para as perguntas aqui dos nossos espectadores. Pessoal, quem quiser, por favor, levanta a mão. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, Felipe. Manda aí. Alexandre, muito bom aí sua palestra. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, no caso duas. Qual é o maior desafio do produtor hoje e as perspectivas de futuro para a produção leiteira, digamos assim, na Paraíba e no semiárido, no Nordeste? Felipe, tu pode só repetir a primeira, por favor? Qual o maior desafio do produtor leiteiro hoje? Seja ele de bovino ou caprino? É bom que o povo resta sem arrochar, né? Meu amigo Felipe, assim, o maior entrave que eu vejo hoje do produtor é a mente, é os paradigmas, sabe? O produtor, ele ainda tem muito, assim, ele tem muito, até os que buscam
a própria assistência, eles ainda são muito fechados ao novo, tá entendendo? Por exemplo, quando eu cheguei para trabalhar no Vale do Piancó, produtores, uns acreditavam e outros não acreditavam que nós conseguiríamos colocar 10 vacas por hectare num pastejo. E quando a gente começou a rodar e incentivar os produtores, aí muitos diziam assim, você tá maluco, aquele menino, aquele maguinho vem aqui só para comer seu dinheiro, mas aquele cara não sabe de nada não. Tá vendo? Hoje eu crio vaca desde o tempo dos meus avôs e não consigo, e não consegue, como é que ele vai conseguir? Então, a cabeça ainda é um grande entrave, sabe Felipe, para a gente quebrar esses paradigmas e mostrar ao produtor que as coisas acontecem. Não é porque no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, Goiás, acontece. Aqui não pode acontecer. Aqui pode acontecer sim, é só quebrar esses paradigmas, sabe? Esses desafios. Porque, assim, tá as universidades formando a galera nova, aí todo mundo saindo com gás, muita gente saindo, só que, por exemplo, precisa de uma oportunidade. Os produtores, às vezes, eles ficam muito receosos e mudar. Na verdade, a palavra é o desafio ao novo, sabe? Eu acho um grande entrave para a gente enfrentar e mostrar aos produtores. E a respeito da perspectiva, eu digo a você que a perspectiva é muito boa para qualquer ramo, é só para leite. Eu volto a dizer, nós temos uma empresa muito segura, uma propriedade. Você tem que imaginar que nossa propriedade é uma empresa rural segura, porque ninguém vive de outra coisa, não for de comida. Aí tem algumas particularidades, mas você pode ver que hoje, quando a gente roda, o que os produtores botam para vender, vende. Né? Tem as oscilações? Tem, sabe? Não tem que fugir das oscilações. Mas a perspectiva eu vejo muito, muito boa, sabe, Felipe? E que o produtor, se ele buscar, se ele fizer as coisas organizadas, porque também tem isso, né? Se a gente fizer as coisas organizadas, mostrar o produtor que ele precisa ter na cabeça o planejamento, a meta, e se organizar, o céu é o limite. O céu é o limite, porque assim, a gente vê algumas fazendas que são organizadas e não falta mercado. Não falta mercado para leite, não falta mercado para derivados, não falta mercado para ovo. Gente, e vocês podem ver que ciclos, existem ciclos. Antigamente, o vilão do negócio era ovos e porco, né? Carne de porco. Era o grande vilão. Ninguém comia, ninguém comia ovo, porque dava colesterol, porque ovo era isso, porque ovo era aquilo, né? Aí hoje é um ciclo da avicultura de postura. Hoje, todo ovo que você tiver, todos os ovos que você tiver para vender, você vende. Porque fez uma milha. Academia, você vê os caras de academia aí comendo 20, 30 ovos por dia, e não sei o que, a carne de porco, que era o vilão que estourava o coração, não sei o que, hoje é a carne mais sadia, que não sei o que. Então, tudo é fazer bem feito. Então, eu digo, o céu do rural. A gente tem muito o que explorar. O produtor, ele tem muito ainda o que buscar. Agora, sim, precisa se organizar. Precisa ter padrão na qualidade, precisa ter um produto bom e ir atrás. Não sei se eu consegui responder, mas eu vejo assim, sabe, Felipe? Não, conseguiu e ficou bem claro. Só assim, mas é uma pergunta direcionada assim. Você dá para perceber que você tem bastante experiência na área da assistência técnica. E uma dica assim que você tem para os jovens que estão iniciando agora. O que é que você, na sua experiência, você passaria para que esses jovens transmita, digamos assim, responsabilidade para os produtores, confiança? Eu não digo que o homem aperta sem arrochar. Rapaz, Felipe, eu aprendi uma lição, eu açaí como vocês. Não sei quanto vocês estão atuando, se vocês já atuam. Mas assim, a gente sai da universidade meio perdidão, né? Assim, meio cru. Mas eu aprendi uma lição importante.
E aí eu gosto muito de passar isso para as pessoas que me fazem esse questionamento. Primeiramente, é nunca seja omisso. Você nunca pode ser omisso dentro de uma propriedade. Tem uma situação e fazer que não viu. Aí você vai perdendo a confiança do seu cliente, a confiança do seu produtor. E a segunda coisa é ser sincero. Nunca, assim, o produtor lhe pergunta uma coisa e você diga que sabe sem saber. Eu início de trabalho, eu não tinha vergonha nenhuma de dizer ao produtor. Isso. Aí, velho, não é mal não. Aí, sei não. Eu lhe garanto, eu vou buscar e vou trazer para você a resposta na próxima visita. Eu não, Desde que eu comecei, não existia essa rede social, não é que eu comecei falando, não sou tão velho assim não, mas é porque não tinha mesmo essas coisas tudo. Mas, na próxima visita, ou fazia um jeito de ligar para o cara, até eu ia lá e levava, sabe? Quando eu via que era um negócio urgente, que ele precisava para uma adubação, ou uma formulação de uma dieta para alguma coisa nova, eu ia levar. Então, assim, o conselho que eu deixo para vocês que estão começando são esses dois. Nunca sejam omissos nas fazendas e ser sempre sincero. E não sabe, não sabe, vou buscar. Então, não é feio não dizer que não sabe. O feio é a gente inventa um negócio e dá errado e a gente perder a credibilidade, sabe? A credibilidade é um bicho que demora muito a se construir, mas se para perder é errado. Melhor a gente dizer que não sabe e vai lá, depois chega, ó, isso aqui é assim que você me perguntou, tem que fazer assim, porque isso, dá certo. Vai lá, faz com o cara, mostra, pronto. Ali você ganha a confiança daquele produtor pro resto da sua vida. Tá? Ele não, toda vez que ele precisar de você, de qualquer coisa, às vezes, de coisa que nem nos cabe, o produtor ele vai lhe ligar para lhe pedir sua ajuda. Beleza, a gente tem uma pergunta aqui no chat do nosso amigo Thales. Ele disse: Alexandre, você pensa em fazer novos cursos rápidos de formação? Como você se vê nessa parte de formação contínua? Thales, não é isso? Eu Isso. saí de areia faz um bom tempo, mas desde que eu saí de areia eu nunca deixei de estudar. Nunca parei. Assim, eu faço cursos direto, eu participo de capacitação, eu busco direto, porque assim, o que é que acontece com o nosso ramo hoje? Até década de 90, até meados de 2000, uma coisa, a regra era dita. Assim, vaca só pode produzir 10 litros de leite. E era vaca de 10 litros de leite, e todo mundo sabia e, bom, né? Hoje não existe mais isso. O que é que acontece hoje? Os produtores, os produtores, os produtores, eles são muito informados. A tecnologia ela é muito avançada. Hoje o produtor ele busca um negócio com a gente, se a gente não souber, ele vai para a internet, nem que às vezes seja uma informação errada, mas ele tem acesso. Seja ele que saiba ler, não saiba, seja ele doutor. Então a gente tem que sempre se qualificando. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei no Vale do Piancó, em 2010, para trabalhar, existia, no Vale inteiro, existia 4 ordenhas mecânicas e 3 botijão de sêmen. E hoje você chega, conversa dos produtores é assim, vou comprar um botijão de sêmen e estou organizando minha sala de ordenha para montar uma ordenha mecânica. Ou seja, a evolução é muito rápida. Então, se a gente ficar imaginando que fazer um curso uma vez perdida, assistir uma palestra, ao ver um podcast, um negócio uma vez perdida, e achar que vai solucionar, não soluciona não, porque assim, eu praticamente, eu digo muito à minha equipe, a gente sempre está estudando, todo dia é contado, ou assisto uma live de alguém, ou sempre estou fazendo um curso online, ou quando tem esses eventos, eu vou, às vezes me chamam como palestrante, às vezes eu vou como ouvinte, mas eu estou atualizado, gente. A gente precisa estar sempre atualizado. Quer ver um negócio gira rápido?
semente, né? Semente de capim, semente de milho, desses negócios, semana se lança semente diferente. Se você não tiver atualizado num negócio desse aí, ele engole. Então, eu mesmo estudo direto. Não tem um dia, não é contado um dia que... E hoje a facilidade, nós temos telefone, uma horinha vaga, para botar num canto, o cara já entra, já assiste uma aula, não sei o quê, e vai se capacitando. Às vezes um curso que você faz, você escutou uma orientação, já vai lhe resolver um monte de problema dentro de uma fazenda. Liguei. Mais alguma pergunta? Bom, eu queria comentar, então, que eu considero um acerto muito grande ter trago o senhor aqui para essa palestra, porque não só o conhecimento teórico, que é muito grande, mas o prático também. Chegar aonde o senhor chegou, com essa humildade, com esse conhecimento, é admirável. Eu ia lhe perguntar quais as competências um jovem líder do agro precisa desenvolver para ser melhor, né? E o senhor respondeu em uma frase: não ser omisso. E a gente que está nessa trajetória de liderança do agro, não ser omisso talvez seja uma peça fundamental em todas as áreas, né? Nós temos aqui veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, enfim. Independente da área, a gente precisa se posicionar, a gente precisa trabalhar, e o seu exemplo aqui foi muito inspirador para a gente, né? Vai agregar bastante aqui na nossa trajetória. A gente está chegando ao fim aqui da nossa palestra. Em nome da equipe organizadora, eu agradeço a presença de todos que vieram assistir a palestra, especialmente ao nosso convidado aqui, Alexandre Brito, por compartilhar esse conhecimento e essas reflexões com a gente, tá certo? Agradecemos novamente e desejamos uma excelente noite a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa Meus noite. contatos aí.